Glória a Deus. Irmãos, feliz de estar aqui com os irmãos e grato a Deus por essa oportunidade. Confesso que não precisava nem pregar mais, irmão. Deus ele já falou aqui de diversas formas com a igreja, mas eu creio que Deus ele tem uma palavra ao menos para uma pessoa aqui nessa noite. Porque Deus ele fala, né? Então vou trazer apenas a cerejinha do bolo. Amém? Glória a Deus. Abre comigo aí a tua Bíblia em João, capítulo 21. Enquanto você abre, eu quero louvar a Deus por essa oportunidade, a vida do pastor Luiz, que nos fez o convite. O homem de Deus colocou a gente no estreito aqui, dando a saudação, a gente fica até meio assim, né, irmão? Mas eu creio que o nome do Senhor Jesus ele vai ser glorificado. Eu trago a paz dos meus pastores, louvo a Deus também pelos irmãos que me acompanham ali. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, a vida da minha esposa também. Glória a Deus que me acompanha em nome do Senhor Jesus. João, capítulo de número 21. Eu vou estar lendo a partir do verso 1. Os irmãos encontraram? Amém? Depois disto, manifestou-se Jesus outra vez aos seus discípulos, junto do mar de Tiberíades. E manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 dos seus discípulos. E disse-lhe Simão Pedro: eu vou pescar. E dizem-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco. E naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia. Mas os discípulos não conheceram o que era Jesus. E disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? E responderam-lhe: não. E ele lhe disse: lançai a rede para o lado direito do barco, e achareis. E lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar, pela multidão dos peixes. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava olhou para Pedro e disse: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, ele cingiu-se com a túnica, porque estava despido, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. E logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Amém? Pode se assentar louvando o nome do Senhor Jesus. Irmãos, quando o pastor Luiz ele me fez o convite, confesso que eu já perguntei: pastor, tem tema? E quando tem tema a gente já estuda em cima, o negócio parece que é mais tranquilo. Aí ele falou assim: não, varão, deixa Deus te direcionar. Eu falei assim: amém. Irmão, e quando eu estava orando, Deus ele me deu essa palavra de Pedro para trazer para a igreja. E para quem não conhece, no livro de Lucas, capítulo de número 5, vai se iniciar, varão, o projeto de Deus na vida de Pedro. A Bíblia diz em Lucas, capítulo de número 5, que Jesus ele está pregando a palavra e ele vai avistar na beira da praia 2 barcos. E quando ele vai avistar também os pescadores retornando, porém eles estavam lavando as suas redes, em sinal de desistência, em sinal de dia findado. A Bíblia diz que Jesus ele vai se aproximar justamente no barco de Simão. E ele vai chegar no barco de Simão, que é por nome Pedro, e ele vai falar assim: olha, me empresta o teu barco para que eu possa apregoar a palavra para essa multidão. A Bíblia diz que Pedro ele vai, Carlos, emprestar o barco para Jesus. Mas o que me chama mais atenção nesse texto é que Jesus ele olha para o barco de Pedro depois de um cenário de frustração ao qual Pedro havia enfrentado. A Bíblia diz que Pedro ele trabalha durante toda a noite e nenhuma sardinha, irmão, ele conseguiu pegar. Ele trabalha, ele soa, ele tenta, ele se esforça. Só que a Bíblia diz que foi um cenário de frustração, porque ele trabalhou e não deu certo, ele tentou e não conseguiu pegar nada, ele buscou mas não alcançou nada, pastor Luiz. Só que o que me chama mais atenção é que quando ele está pronto para parar, quando ele está pronto para desistir, ele está lá na beira da praia lavando a rede. A Bíblia vai dizer que Jesus aparece e fala: olha, me empresta o teu barco, porque eu quero usar as
sabe o que Deus ministrava no meu coração? É que no teu pior momento, no teu momento de frustração, no teu momento de dor, no teu momento de choro, no teu momento de agonia, Ele vai aparecer na beira da praia e vai dizer: eu quero te usar, eu quero te usar, eu quero te usar, eu quero te usar. Senhor, mas deu tudo errado. Mas Ele fala: deixa eu te usar. Aleluia. Pastor, e quando Ele deixa Jesus usar o barco, ali Jesus ele começa a pregar a palavra. Só que por Pedro ser o dono do barco, ele vai junto. Então Jesus ele está pregando para a multidão e Pedro lá dentro ouvindo a palavra. E quando Jesus ele termina de pregar, você conhece o texto? A Bíblia diz que agora Jesus vai olhar para Pedro e vai dizer: olha, agora pega esse barco e leva ele para mais profundo. Irmão, porque tem coisas que a gente só vai alcançar no profundo. No raso a gente não encontra. A Bíblia diz que quando Jesus vai dar direção e lança a tua rede, Ele vai falar assim: Senhor, eu trabalhei a noite inteira e não consegui pegar nada. Mas o que mais me chama a atenção nesse texto é que Ele vai dizer: olha, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Irmão, isso é muito forte. Porque Ele não vai dizer: pastor, soube. Porque Jesus falou, eu vou fazer. Mas Ele vai falar sobre. Porque eu tenho certeza que enquanto Jesus estava pregando, Ele estava ouvindo a palavra. E eu tenho certeza que a palavra de Jesus falou com Pedro e impulsionou ele: Senhor, eu não ia, eu tentei, não deu certo, mas sobre aquela palavra que o Senhor pregou, me incentivou fé e eu vou lançar a rede. Aí a Bíblia vai dizer que quando Ele lança a rede, Ele vai ser surpreendido. Todo mundo vai ser surpreendido. É tanto peixe, é tanto peixe, é tanto peixe, é tanto peixe. Sabe o que eu entendi? É que enquanto Jesus estava pregando, até os peixes veio para a beira da praia para ouvir. Aí quando Jesus termina de pregar, os peixes estão indo embora. Aí Jesus dá ordem para ele: vai lá para o profundo e não deixa nenhum escapar. Sabe o que Deus está dizendo? Eu estou te dando estratégia para você viver o sobrenatural. Aí a Bíblia diz que era tanto peixe que o barco quase veio a pique. Foi necessário chamar ajuda. Aí eu imagino Pedro falando: meu Deus, é tanto peixe, trabalhei a noite inteira, não consegui nada, em menos de 10 minutos, Senhor. Aí a Bíblia vai dizer que ele começa a chamar: ei, vem me ajudar. Ele assina. Irmão, era tanto peixe que quando Pedro ele chega na beira da praia, até Jesus ele diz: Senhor, se afasta de mim, porque sou homem pecador, sou homem falho. Ah, meu Deus. A Bíblia diz que Jesus olha para ele e diz: me segue. E ele deixou tudo. Esse é o início da história de Pedro. Pedro é um homem a qual nós vemos que Deus instruiu ele para ser um grande líder. Pedro ele era alguém que Deus escolheu: olha, você vai liderar. Só que antes dele começar a liderar, Deus começou a trabalhar na vida de Pedro. Então em diversos momentos, em diversas oportunidades, em diversas horas, Jesus ele começa a ensinar Pedro. Jesus ele vai curar a sogra de Pedro. Ele vai entrar lá dentro da casa. A mulher, ela não conseguia fazer nada, pastor Luiz. Estava acamada. Mas quando Jesus chega no ambiente, meu irmão, pode estar acamado, mas quando Ele entra, Ele vai estender a mão, a saúde vai retornar e ela começa a servir. Aí sabe o que Deus ministrava no meu coração? Que quando Deus ele inicia uma obra na minha e na tua vida, o primeiro milagre que Ele vai fazer é lá dentro da tua casa. É por isso que Jesus vai curar a sogra de Pedro. Vai entrar lá dentro da casa
causa dele. Sabe por quê, irmão? Porque Jesus, ele nos prepara primeiro. Jesus, ele te escolhe, mas ele vai te preparar. Ele vai te preparar para o chamado. A Bíblia diz diversas referências de Pedro dando algumas convicções de que talvez ele já estava pronto. Quando Jesus, ele começa a pregar um sermão duro, a Bíblia diz que agora a multidão se volta e começa a ir embora. A multidão estava seguindo Jesus para ver milagre, mas quando o sermão ele veio duro, a multidão começa a ir embora. Não, peraí, a palavra agora ficou dura, eu vou embora. A palavra agora está me confrontando, eu vou embora. Só que a Bíblia vai dizer que Jesus vai olhar para os discípulos e vai falar assim: olha, está todo mundo indo embora, está todo mundo deixando, virando as costas, e vocês também não vão embora não? Aí a Bíblia diz que Pedro se levanta e vai falar: Senhor, para onde iremos nós, se só tu tem palavra de vida eterna? Sabe o que Deus ministrava no meu coração? É que Pedro em diversas vezes vai dar indício: Pai, eu estou pronto, eu estou preparado. Meu Deus, aleluia. Pastor, Pedro, ele era um líder ousado. Ele estava liderando com ousadia, com autoridade de Deus. Eu amo a história de Pedro, tanto que ele era um dos íntimos. Toda vez milagres secretos ou íntimos, fica todo mundo para fora, só entra Pedro, Tiago e João. Porque onde tem 1, 2, 3 reunidos no nome dele, ali ele está presente. Talvez os 12 não estavam preparados, mas os 3, Pedro, Tiago e João, era diferente. Irmão, Deus ele não te chamou para ser igual a ninguém. Deus ele não te chamou para ser cópia de ninguém, a não ser a imagem e semelhança dele. Mas sabe qual que é o nosso problema? Não, eu vou cantar desse jeito, eu vou cantar assim, porque o pastor Luiz canta desse jeito, eu vou cantar dessa forma, porque a nossa irmã Andressa canta dessa forma. Não, Deus te chamou para ser diferente, Deus te escolheu para ser a diferença. Sabe por que tem muita gente parando? Sabe por que cala? Porque muita gente querendo ser igual e pouca gente querendo ser diferente. É por isso que ninguém se destaca mais. Era muitos irmãos de José, mas só ele era diferente. Arabaia, Calabarassúria. O Espírito Santo já está falando com alguém. Não te chamei para ser cópia, te chamei para ser diferente. Diferente, diferente, diferente. Pedro era diferente. Se a gente for analisar o emocional, ou talvez as características emocionais de Pedro ele era uma pessoa explosiva. Qualquer coisa que acontecia, eu falei assim: não, só preciso de 5 minutos que eu vou lá resolver. Pedro ele tinha isso dentro dele, pastor. Pedro era um homem duro, robusto. Mas como já foi falado aqui, Jesus escolheu. Jesus escolheu. Jesus não escolhe como o homem escolhe. O homem olha a aparência. O homem vai olhar lá seu currículo para ver se tem uma classificação boa. O homem vai olhar se tem bacharel, teologia. O homem ele vai olhar a aparência, mas Deus quando escolhe, não escolhe pela aparência não, pastor, mas ele vai olhar lá pro coração. Sabe por quê? Porque Saul estava no reinado, mas já tinha
perdido a presença, mas tinha alguém que estava lá no campo, cuidando de ovelha, esquecido, no anonimato, mas era escolhido. Aí sabe o que Deus ministra nessa noite? É que a escolha de Deus não é pelas tuas características, não é pelas tuas habilidades físicas, mas é pelo teu coração sincero. Tem coração sincero nessa noite? Então se prepara que Ele vai te usar. Oh, glória a Deus. A Bíblia diz, pastor, que Pedro agora ele começa a te destacar. Talvez todos que olhavam, meu, Pedro está pronto, Pedro está preparado, tudo que vinha ele vai enfrentar e venceu. A Bíblia diz que chega um momento que Jesus ele começa a fazer algumas perguntas aos seus discípulos e fala: olha, quem vocês dizem que eu sou? Muitos vão dizer que eu sou Elias, um dos profetas. Mas eu quero saber de vós, quem dizes que eu sou? A Bíblia diz mais uma vez que Pedro, ele vai se levantar e vai dizer: tu és o Cristo, enviado de Deus. Naquele momento Jesus olha para ele e diz: Pedro, essa revelação não veio de ti, mas foi o próprio Deus que entregou para ti. Mas também quero dizer algo de quem tu és, Pedro. Tu és pedra pequena, mas sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra. E digo mais: e tudo que tu ligar na terra está sendo ligado no céu, mas se tu desligar na terra, também desligo no céu. Nesse momento Jesus entrega para Pedro poder. Jesus entregou para Pedro poder. Ou seja, tudo que ele falar estava falado, estava dito. E se a gente for colocar como uns reis antigamente, não podia revogar. E o inimigo astuto, ele vai usar a vida de Pedro, pastor. Porque quando Jesus ele começa a falar: olha, me convém que eu venha a ser entregue aos homens. Aí ele vai falar: não, Senhor, isso não vai acontecer. Aí naquele momento Jesus olhou para Pedro, tinha acabado de entregar a revelação de quem Pedro era, tinha acabado de entregar o poder. Aí ele vai olhar para Pedro e vai dizer: olha para trás de mim, Satanás. Sabe por quê, irmão? É que quando Deus ele nos entrega algo, meu Deus, o inimigo ele começa a investir, pastor. Você vai entender isso aqui. O inimigo ele começa a trabalhar de uma forma para querer te destruir. Talvez todo mundo que olhava pensava que Pedro estava pronto, mas quando Deus ele me deu essa mensagem, ele mandava dizer para a igreja: não pense estar pronto, sempre se prepare. Pedro pensava estar pronto, mas no final não estava. A Bíblia diz que Jesus vai olhar para ele e vai dizer assim: olha, antes que o galo cante, por 3 vezes tu vai me negar. Pedro pensava que estava pronto e falava: não, Senhor, vamos trazer para a linguagem de hoje, eu estou contigo e não abro. Eu estou com o Senhor, pode contar comigo. Precisar só ligar. Pedro dava indício de que estava pronto, mas não estava pronto. A Bíblia diz que agora Jesus, quando ele vai ser entregue, Pedro lá no olival, ele vai sacar da espada e vai arrancar a orelha do sumo sacerdote Malco. Você conhece o texto? Eu estou correndo para encerrar. E a Bíblia diz que ali Jesus vai pegar a orelha dele e vai colar na orelha de Malco. E ali ele vai falar assim: olha, Pedro, quem com ferro ele ferir, vai ser ferido também. Aí a Bíblia vai dizer que agora Jesus ele está no sinédrio,
E Pedro agora, pastor, já está acompanhando de longe, olha. Está acompanhando de longe. Vou ver o que vai acontecer. A Bíblia diz que quando ele começa a acompanhar de longe, vai chegar uma pessoa para ele e vai dizer assim: olha, tu não é seguidor desse Jesus? Aí ele vai dizer assim: não, eu não conheço esse cara não. A Bíblia diz que agora ele vai entrar. E quando ele está ali junto com algumas pessoas se aquecendo, algumas pessoas vão olhar para ele e vai falar assim: não, mas você fala como ele. Não é possível, você anda com ele sim. Aí ele vai falar assim: você está ficando doida, eu não conheço. Aí pela terceira vez, pastor, vai aparecer alguém com uma prova mais concreta ainda. Vai chegar nele e vai dizer assim: olha, eu te vi lá no Olival. E essa pessoa que falou que viu Pedro era parente de Malco. Aí ele vai dizer assim: olha, eu te vi lá no Olival, tu é servo dele sim. Aí ele vai falar assim: não, eu não o conheço. Quando é pela terceira vez, o galo canta, Pedro negou pela terceira vez. Ele olha para Jesus, Jesus olha para ele. E agora nós vemos que Pedro não estava pronto. Aleluia. A Bíblia vai dizer que agora Pedro ele vai entrar num complexo, pastor, de depressão. Pedro ele vai entrar no pior momento da sua vida. Pedro ele vai entrar talvez no pior momento da sua vida. Sabe por quê? Porque ele começa a pensar: meu Deus, eu neguei. Meu Deus, eu neguei a ele. A Bíblia diz que agora Jesus, você conhece a história, ele vai ser crucificado e morto, e ao terceiro dia ele vai ressuscitar. Quando Jesus ressuscita, e ele vai aparecer agora algumas mulheres, a Bíblia vai dizer que elas vão levar notícia: olha, ele ressuscitou. Jesus ressuscitou. Pedro, eu imagino agora Pedro, agora ele vai vir falar comigo. Só que pela primeira vez Jesus aparece no meio dos discípulos, porém ele não falou nada com Pedro. Pastor Luiz, ele não falou nada. Agora imagina a mente de Pedro, igreja. Ele não quer saber mais de mim. Ele não quer mais saber de mim não, pastor. Eu acho que agora as promessas já era. Eu acho que agora tudo que ele prometeu já era. Porque eu errei, eu pequei, eu falhei. Deu tudo errado. Meu Deus. Irmão, Deus ele está incentivando pessoas. Não é tempo de parar. A Bíblia diz que agora Pedro ele vai tomar uma atitude. E nesse texto que nós lemos, Pedro ele resolve voltar para onde Jesus havia o tirado. A Bíblia diz que quando Pedro ele levanta pela manhã, ele vai dizer assim: olha, eu vou pescar. E quando ele fala que vai pescar, 6 discípulos vão juntamente com ele. Aí sabe que Deus ministrava no meu coração, irmão? Se tu parar, 6 vai parar também. Você vai entender isso até o final dessa mensagem, irmão. Você vai entender. Pedro ele resolve, pastor, voltar. Ele volta para o barco. Ele volta para o ofício da pesca. E quando ele volta, 6 voltaram com ele. Sabe o que Deus ministra nessa noite? Você é coluna de alguém, você sabia disso? Se tu parar de cantar, alguém para. Se tu parar de fazer a vontade dele, alguém vai parar também. Porque tem gente que olha para você e se apoia, se inspira. E Deus está mandando dizer para pessoas: não é tempo de parar. Não é tempo de parar. Não é tempo de parar.
Não é tempo de parar. Aleluia. Quando Pedro pensa em parar, Jesus pensa: vou me apresentar. E quando nós lemos o texto agora, nós vemos que eles voltaram. Aí eles vão se deparar, pastor, com o mesmo cenário, no mesmo mar, no mesmo barco. E só quem estava de diferente, meu Deus, sumiu o nome dele, que não creu, Tomé era o único que estava diferente. O restante era todos os primeiros. Aleluia. E eles começam a pescar e não conseguem nada. Talvez eu imagine, eles jogaram diversas vezes no lado que eles tinham jogado da primeira vez. Não, eu tentei uma vez, vai dar certo. Mas eles não conseguiram nada. Aí eles vão avistar lá na beira da praia, vai aparecer um homem e vai gritar assim: olha, vocês têm alguma coisa aí para comer? O que eles vão responder? Não, a gente não tem nada. Meu Deus, irmão, pega isso daqui. Nesse texto que nós lemos vai começar o tratar de Jesus na vida de Pedro. A Bíblia vai dizer que agora Jesus, e eles não sabiam ainda que era Jesus, ele vai gritar lá da beira da praia e vai dizer assim: olha, joga a rede do lado direito. Pastor Luiz, eu fiquei me perguntando, por que Jesus mandou jogar do lado direito? Porque Jesus estava começando a tratar na vida de Pedro. Qual que foi a orelha que ele arrancou de Malco? A direita. Meu Deus, irmão, você vai pegar isso daqui. Quando você não estava pronto, você arrancou a orelha direita. Mas quando você está sendo preparado, você vai jogar rede do lado direito. Irmão, você vai entender isso daqui nessa noite, irmão. Vou ser repetitivo para você pegar. Deus está mandando dizer para pessoas: olha, talvez Pedro ele ficava com receio de olhar para o lado direito. Talvez toda hora que ele olhava e falava: meu Deus, arranquei a orelha de um homem uma vez. E foi desse jeito. E foi desse lugar. Eu errei aqui. Eu peguei aqui. Ah, meu Deus. Aí Deus está falando com alguém: ei, é nesse lugar, é nesse mesmo lugar que eu vou honrar a tua vida. Porque eu vou começar o processo de transformação. Quem quer ser transformado? Deus vai transformar pessoas. Deus vai te transformar. Você entrou despreparado, mas vai sair pronto. Vai sair pronto. Vai. Oh, Jesus. Glória. Meu Deus, irmãos. Aí quando ele joga a rede, começa a vir muito peixe. Aí João, que era o discípulo íntimo de Jesus, ele vai olhar para Pedro e vai dizer: Pedro, é Jesus que está lá na beira da praia. Jesus que está lá na beira da praia. Pedro, quando ele ouviu, pastor, a Bíblia diz que ele vai colocar a sua túnica, que ele estava despido. Olha só, pastor, quando a gente volta para onde não era para nós voltar, a gente fica despido. Tem gente que já pegou aqui. Quando a gente retorna para pescar, a gente fica despido. E quem está despido expõe o que? A sua vergonha. Porque quando, aleluia, lá no Éden, a Bíblia vai dizer que quando Adão e Eva vai comer do fruto, eles vão perceber que eles estavam nus. Aí eles vão ficar com vergonha, sabe por quê? Porque quando a gente volta ou faz o que não é para fazer, a gente fica despido. Aí Satanás começa a acusar: olha, tu pecou, olha, tu errou, olha, tu tá despido. Ah, meu Deus.
Meu Deus, irmãos. Vou encerrar. Aí a Bíblia diz, pastor, que agora ele se veste com pressa e ele se lança no mar. Meu Deus. Ele se lançou no mar. Pastor, ele nem ligou para os peixes. Não ligou. Ele vai depressa. E quando ele chega lá na beira da praia, o que ele vai ver lá, igreja? Que já tinha peixe na brasa. E tinha o que, igreja? Pão. Meu Deus, irmão. Meu Deus, você vai entender isso aqui. Eu vou explicar para você entender nessa noite. Quando Jesus ele te tirou da pescaria, ele falou o que para você? Olha, você vai ser pescador de homens. E pode deixar que o demais eu cuido. Pode deixar que o demais eu preparo. Quando ele chega na beira da praia, ele vai ver tudo pronto. Aí sabe o que Deus ministra nessa noite? Olha, ele te chamou para entregar tudo pronto. Mas a gente é cabeça dura e quer suar, quer correr atrás, quer fazer o que não é para fazer. Mas Deus está falando para alguém aqui nessa noite: ei, eu te chamei porque eu vou preparar tudo, eu vou prover tudo. Só faça a minha obra, só faça a minha obra. Mateus 6, verso 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Orabaia, darabara, varasúria. Faz pro reino que ele faz pra você. Cuida da obra que ele cuida de você. Cuida dos pequeninos que ele cuida de você. Ah, meu Deus, canta pra mim que eu cuido da tua casa. Entrega teu melhor, que eu cuido, que eu salvo, que eu liberto, que eu trabalho. Deus está chamando Pedro. Deus está chamando Pedro nessa noite. Pedro entende que agora eu não pesco mais, mas eu vivo providência. Agora eu não pesco mais, mas eu vivo milagre. Será que tem alguém que quer viver milagre? Meu Deus. Aleluia. Só que ainda precisava de um trabalhar. Jesus agora ele vai começar a tratar com a depressão de Pedro. Jesus ele vai chegar em Pedro e vai dizer assim: Pedro, tu me ama? Ele vai dizer: sim, Senhor, tu sabe que eu te amo. Então apacenta os meus cordeiros. Aí pela segunda vez Pedro vai dizer: Jesus, Pedro, tu me ama mais do que a estes? E ele vai dizer: sim, Senhor, tu sabe que eu te amo. Aí pela terceira vez ele vai perguntar: Pedro, tu me ama? A Bíblia diz que Pedro ele vai ficar triste. Por que pastor Pedro ficou triste? Porque ele se lembrou, varão. Meu Deus. Pedro se lembrou: 3 vezes eu neguei ele. Por 3 vezes eu neguei. E ele vai ficar triste e vai dizer: Senhor, tu sabe de tudo. E tu sabe que eu te amo. Ai, irmão, meu Deus, aleluia. Então apacenta as minhas ovelhas. Meu Deus. Varão, Pedro pensava que para ele já não tinha mais jeito. Pedro pensava, varão, que voltar para onde Deus havia tirado ele é a melhor opção. Pedro pensava, pastor, que era melhor retornar para o seu ofício, que agora já era.
Porque por 3 vezes ele nega. Por 3 vezes ele negou. Mas também por 3 vezes Jesus confirma o chamado na vida dele. Você está entendendo o que Deus está falando conosco nessa noite? Talvez você tenha negado por 3 vezes, mas nessa noite ele fala: olha, eu reafirmo o chamado que eu tenho na tua vida por 3 vezes também. Talvez deu tudo errado na primeira, aí você falou: não, vou voltar para o mundo que é melhor, eu vou voltar para trás porque é melhor, eu vou voltar para lá porque é melhor. Talvez o problema vá embora. Ei, o teu problema só vai ser solucionado na presença de Jesus. Porque se Jesus não tiver, não tem peixe, não tem pão. Sabe o que dele está falando espiritualmente? Se Jesus não tiver na tua vida, não tem peixe, não tem pão, não tem água, não tem nutriente, não tem alimento, não tem fortalecimento, não tem consolo. Ah, meu Deus, a gente é dependente. Com a permissão do pastor da igreja, pode se colocar de pé? Vamos se colocar de pé, irmãos? Glória a Deus. A Kathleen vai louvar. Nós vamos orar aqui nessa noite. Quando Deus ele ministrou essa palavra no meu coração, irmãos, Deus ele falava muito sobre chamado. Sabe por quê, pastor? Porque as coisas acontecem, vêm como turbulência, e a gente pensa em desistir. A gente pensa, meu irmão, em parar, em largar tudo. Porque às vezes é a melhor opção, aparentemente. A gente pensa, varão, em deixar tudo para trás. Mas sabe o que Deus ele nos diz nessa noite? Não pare. Deus ele tem grandes promessas para realizar em pessoas aqui nessa noite. Só que o segredo, varão, é continuar. O segredo é permanecer junto dele. Longe de Jesus, varão, a gente não tem nada. Longe dele, varão, a gente não tem nada. A gente perde tudo longe de Jesus. Mas quando a gente está perto dele, varão, a gente ganha tudo. Sabe o que Deus ministrava no meu coração? Diga para ele que eu sou Deus, que enquanto tu avança, eu cuido de tudo. Enquanto tu persevera, eu estou cuidando de tudo. Deus ele diz: olha, enquanto tu busca a minha presença, eu cuido de toda a tua casa. Enquanto tu busca a minha face, eu cuido dos teus. Deus ele manda te dizer assim: olha, fica em paz, descansa. Não é porque talvez você tenha errado, falhado, que ele te esqueceu, que ele te abandonou, que ele não quer mais nada com você. Não, não. Jesus te diz hoje: eu continuo te amando. Você ainda é o meu servo, você ainda é o meu filho, e a minha obra ainda está de pé, porque eu tenho um grande chamado a cumprir na tua vida. Deus ele vai mudar a tua vida. Sabe o que Deus ministra para você nessa noite? Eu sou um Deus que eu posso transformar todo o cenário. Eu posso mudar todo o cenário. Pedro ele era pescador, não sabia nem falar direito, mas Deus escolheu ele. Pedro não sabia nem ler direito, varão, mas Deus escolheu ele. Pedro não tinha muito conhecimento, mas Deus escolheu ele. Pedro não tinha, sabe, ele não sabia falar direito, mas Deus olhou para ele e falou: é você que eu quero.
Aí sabe o que Deus te diz hoje? Podem te desprezar, podem falar, sabe nem falar direito, mas Ele te diz assim: eu te escolhi desse jeito. Arábia, Deus te diz hoje: olha, eu vou honrar a tua história, homem, eu vou honrar o teu ministério, mas Ele te fala: olha, fica na minha presença, porque enquanto tu está na minha presença eu cuido de tudo. Sabe o que Deus manda te dizer? Eu preparo os serviços. Arábia, não interrevácia. Deus, Ele diz, enquanto tu faz para Ele, Ele prepara tudo. Ele cuida da tua casa, Ele manda serviço, Ele manda tudo. Mas sabe qual que é o segredo? Fica onde Ele te colocou. Porque aonde Ele te colocou, Ele fala assim: olha, é onde tu vai ter pão, é onde tu vai ter peixe. Sabe o que Deus está dizendo? É onde tu vai ter alimentação, é onde tu vai ter providência, é onde tu vai ter honraria. Não é longe, é dentro. E Deus te diz hoje: não é tempo de parar. Eu te chamei para persistir, porque tu é um homem de autoridade. E Deus, Ele te diz: eu vou levantar a tua vida, eu vou transformar a tua vida. Mas Ele fala: olha, me permita entrar. Depois que a gente permite Ele entrar, irmão, Ele entra, Ele transforma, Ele muda, Ele trabalha, Ele faz algo sobrenatural. Você crê nessa noite? Você crê nisso nessa noite? A partir de hoje, pode marcar, abra o coração para Ele entrar e Ele vai mudar tudo. Você crê na vitória do nosso irmão nessa noite? Aleluia. Pode louvar, vamos adorar o Senhor. Espírito Santo de Deus, aleluia.